Quando a gente pensa em geografia, o que vem na cabeça? Mapas, rios, capitais de países, né? Mas e se por trás dessa imagem de escola existisse uma história secreta? Uma história de poder, de conflito, de controle? A geografia, veja bem, não foi criada só para descrever o mundo. Ela foi criada para dominar o mundo. É essa história que a gente vai desvendar agora. Pois é, e tudo começa com uma pergunta que, olha, parece super simples, mas que por séculos deixou os geógrafos de cabelo em pé. Afinal de contas, o que é geografia? Isso não é só uma curiosidade acadêmica, não. Essa dificuldade em definir o próprio campo de estudo revela uma crise de identidade profunda. Uma crise que abriu a porta para que a política e o poder chegassem e dissessem: deixa que a gente define para vocês. E como a gente pode ver aqui, a confusão era gigantesca. Era o estudo da superfície, da paisagem, da relação entre a sociedade e a natureza. Sem um foco claro, a geografia era basicamente um campo perdido. E foi exatamente nesse vácuo, nessa falta de propósito, que as forças do mundo real, impérios, economias, entraram em cena para dar à geografia a missão que ela mesma não conseguia encontrar. Então, como é que a geografia finalmente encontrou um propósito? A resposta, olha, não está nos livros de teoria, mas está nos navios, nos mercados. A geografia moderna, ela não nasceu da pura curiosidade de um acadêmico, não. Ela foi forjada para ser a ferramenta de duas das maiores forças da história. O capitalismo, com aquela sede insaciável por recursos, e o colonialismo, com a necessidade de controlar territórios. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho como as peças se encaixaram. Primeiro, lá no século XVI, as grandes navegações mostraram o tamanho real do nosso planeta. Ok. Depois, vem o capitalismo, que precisava saber onde estavam os recursos e os mercados globais. E, por fim, os impérios precisavam de um inventário, um catálogo detalhado para administrar suas colônias. A geografia acadêmica, então, surge exatamente para isso, para atender a essa demanda, para organizar todo esse conhecimento para o poder. E aqui está o ponto central de tudo. Os impérios não queriam saber de poetas descrevendo paisagens bonitas. Eles precisavam de uma ciência que dissesse: olha, os recursos estão aqui, o jeito de chegar lá é esse e o jeito de controlar os povos que vivem lá é aquele. A geografia nasceu para ser literalmente um manual de controle. Bom, e sempre que alguma coisa vira uma ferramenta de poder, ela inevitavelmente vira também um campo de batalha. Na geografia, essa batalha de ideias não foi um debatezinho acadêmico abstrato, não. Foi uma verdadeira guerra por procuração intelectual, sabe? E ela refletia a rivalidade ferrenha entre as duas maiores potências da Europa continental, a Alemanha e França. Do lado alemão surgiu uma ideia tão poderosa quanto perigosa: o determinismo geográfico. A tese era brutalmente simples: a natureza manda em tudo. O clima, o relevo, o solo, tudo isso não apenas influencia, mas determina, de forma rígida, o destino, o caráter e até a capacidade de um povo. E aqui que a teoria vira uma arma. Friedrich Hatzel, que é o pai dessa corrente, ele transforma a geografia numa justificativa quase biológica para a guerra. A ideia de espaço vital, ou Lebensraum em alemão, dizia basicamente que as nações são como organismos vivos, ou elas crescem ou elas morrem. Isso, claro, caiu como uma luva para as ambições do Império Alemão. A expansão não era mais vista como ganância, era uma necessidade natural, entende? Claro, a França, que era a grande rival da Alemanha, não podia engolir essa visão. Então, como uma resposta direta, seus geógrafos desenvolveram o possibilismo. A ideia aqui é uma inversão total. A natureza não dita o destino, ela só apresenta um cardápio de possibilidades. É a criatividade, a cultura, a vontade humana que escolhe o que vai ser feito com esse cardápio. Ou seja, o ser humano e não o ambiente é que está no comando. E a origem dessa ideia não tem nada de inocente ou puramente acadêmica. O possibilismo foi uma resposta que nasceu da humilhação nacional. Depois daquela derrota devastadora para a Prússia, a França precisava de uma filosofia que reafirmasse o valor do espírito humano, da nação, contra essa força bruta da geografia alemã. Era um jeito de dizer: ei, as nossas escolhas, a nossa cultura, elas ainda importam, e muito. E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. De um lado, o determinismo alemão. A natureza é a força que determina e o ser humano é passivo, o que justifica a necessidade de espaço vital. Do outro lado, o possibilismo francês. A natureza oferece possibilidades e o ser humano é o agente ativo, o que justifica tal missão civilizadora. Mas o mais irônico de tudo é que, apesar de parecerem opostas, no fundo, as duas teorias eram justificativas bem convenientes para o mesmo projeto, o domínio imperial. Eram só, digamos, sabores diferentes de colonialismo. Só que
Esse debate ideológico entre França e Alemanha estava levando a disciplina para um beco sem saída. A geografia estava virando mais filosofia política do que ciência. E foi nesse cenário de cansaço, de exaustão, que um geógrafo americano, Richard Hartshorne, apareceu e propôs uma trégua e um jeito totalmente novo de enxergar as coisas. A sacada do Hartshorne foi brilhante de tão simples. Ele propôs mudar a pergunta central. Em vez de ficar discutindo para sempre o que a geografia estuda, ele perguntou como um geógrafo deveria estudar qualquer lugar. Para ele, o que tornava a geografia única não era um objeto específico de estudo, mas sim um método, uma forma particular de investigar e de entender o mundo. E o método dele, a chamada diferenciação de áreas, era quase uma receita de bolo. Passo 1. Observe e selecione os fenômenos mais importantes de uma área. Passo 2. Analise como esses elementos, do clima à cultura, tudo junto, se interligam e influenciam uns aos outros. E o passo 3. Integre tudo isso para revelar o caráter único, a personalidade daquele lugar. Era uma tentativa clara de trazer método e objetividade para um campo que estava dominado pela ideologia. Só que essa proposta do Hartshorne foi talvez o último suspiro elegante da geografia tradicional. Ele ofereceu um método, uma ordem. O problema é que o mundo do pós-guerra não queria mais ordem, queria respostas. E o ritmo avassalador das mudanças estava prestes a tornar todo aquele edifício da geografia clássica obsoleto. Pois é, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou de um jeito tão radical, mas tão radical, que a geografia tradicional simplesmente não tinha mais as ferramentas para entender o que estava acontecendo. As suas teorias, que foram criadas para um mundo de impérios coloniais, de sociedades rurais, de repente pareciam relíquias de um tempo distante, peças de museu. A realidade tinha atropelado a teoria. Pensa só. A economia se globalizou com as multinacionais, as cidades viraram megacidades supercomplexas e os governos precisavam desesperadamente de planejamento baseado em dados e não em descrições poéticas da paisagem. A complexidade do novo mundo exigia modelos quantitativos, estatísticas, previsões, coisas que a geografia tradicional, coitada, simplesmente não podia oferecer. Mas olha só, essa crise não foi a morte da geografia. Muito pelo contrário, foi o solo fértil para sua renovação. Das ruínas da geografia tradicional, novos galhos começaram a crescer. Foi aí que surgiu a geografia quantitativa, com seus computadores e modelos matemáticos. A geografia do planejamento, para ajudar a organizar as cidades. E a geografia crítica, que, ironicamente, voltou àquela questão original. Como é que o poder e a desigualdade moldam o espaço em que a gente vive? E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Se a história da geografia nos ensina alguma coisa, é que o jeito como a gente mapeia o mundo revela muito mais sobre nós mesmos do que sobre o mundo em si. Então a pergunta final que fica é essa: o que a nossa geografia de hoje, com seus satélites de vigilância, seus mapas de dados de consumo, seu foco desesperado na crise climática, o que tudo isso está dizendo sobre quem nós somos? Quais são os impérios e os poderes que ela serve hoje?